Quero te ouvir. Endrick titular sim ou com certeza? Olha, acho que é uma Copa do Mundo de adaptações, né? Eu acho que a cada jogo você tem que pensar a formação que você vai, né, querer para aquela partida, né? E eu acho que contra o Haiti dá para você dar essa rodada, né? Eu acho que assim, dar minutagem pro jogador de Copa, né? Copa do Mundo é diferente, como eu falei, então sentir esse clima, essa atmosfera seria importante. A gente vê aí, né, praticamente a torcida é unânime em dizer que o Endrick tem que estar nesse time. Agora, contra o Haiti é uma possibilidade, né? Eu acho que teria essas variáveis, né, que a gente costuma dizer dentro do futebol, que a gente precisa entender. Cada jogo, né, você tem que montar a equipe de uma forma. Claro, evidentemente que a gente coletivamente não conseguiu assimilar um esquema, digamos assim, uma identidade, né, para essa Copa do Mundo, em virtude do ciclo que foi mal feito, a gente sabe tudo isso, pouco tempo de trabalho, né? E aí a gente tem uma equipe que, se o individual não funcionar, não vai potencializar o coletivo. E é isso que está acontecendo dentro da seleção. Bom, exatamente. Está vendo, inclusive, imagens aí do N que nós já lançamos no nosso canal do YouTube, tanto do Metrópolis quanto do Metrópolis Esportes. Nossa enquete de hoje, eu quero saber de você, torcedor. A pergunta é muito clara e muito simples. Endrick tem que entrar como titular diante do Haiti? Sim ou não? Volta aí na nossa enquete no canal do YouTube do Metrópolis, também no Metrópolis Esportes. Rômulo Maia, quero te ouvir. Tem sim ou com certeza? A minha opinião é clara, tem que entrar. Para você. Olha, pra mim eu ainda prefiro o Matheus Cunha, eu falava um pouco disso também no comentário. Eu acho que o Matheus Cunha é o cara para fazer esse papel ali, entre aspas, um falso 9, né? O cara que pega, que traz um pouco mais a defesa, que movimenta bastante. O time do Ancelotti, ele precisa de movimentação, é um time que precisa fazer esse giro ali, né? A gente falava até aqui no primeiro programa que é uma equipe que foi montada pensando em Rodrigo e pensando em Estevão titulares. E essa movimentação não existe, os dois estão machucados. Então eu ainda prefiro o Matheus Cunha, mas eu acho que o Endrick precisa ganhar oportunidades. Talvez até o Matheus Cunha jogando junto com o Endrick entrando no lugar do Rafinha. Para mim o Rafinha é um dos melhores atacantes que a gente tem, mas na seleção não está jogando bola. Então, se não jogar, precisa sair, pelo menos para aquele famoso susto, como a gente fala às vezes. Mas eu acho que se for pensar no Endrick titular, seria no lugar do Rafinha, não no lugar do Igor Thiago. No lugar do Igor Thiago, eu iria com o Matheus Cunha. Tem que ver como é que é o sistema, né? Sim. O Andreotti vai montar 4-2-3-1, se é o 4-2-4, né? Que ele, inclusive, iniciou o trabalho justamente, né, com esse esquema. Agora a gente sabe que para você montar, né, um time que possa ser muito aplicado taticamente, né, você tem que ter um perfil e os jogadores com essas características, né, daquilo que realmente você pensa sobre futebol. Acho que, como eu falei, a seleção brasileira não tem essa identidade. Eu acho que o momento do Endrick pode ser esse. O jogador leve, né, assim como o próprio Ryan, né, não tem aquele peso que está em cima do Rafinha, por exemplo, do próprio Vini Júnior, com a ausência do Neymar. Então são jogadores, né, Casemiro, que são muito sobrecarregados, inclusive. Eu, na minha opinião, o Fabinho teria vaga garantida nesse. Acho que tem que testar. O jogo contra a Haiti é um jogo para a gente testar. Como eu falei anteriormente, não tem bobo na Copa do Mundo, mas acho que é um jogo que você pode sim, né, ter esse leque de opções e poder fazer essa rodagem dentro da seleção brasileira para a gente ver o que é melhor para cada jogo, porque a gente sabe que essa primeira fase a gente tem que passar pelo menos em primeiro lugar nessa chave, né? Não tem como. Com certeza. Deixa eu até colocar o Robson Morelli de volta na conversa. Robson, você que está aí acompanhando a seleção brasileira, também quero te ouvir. No seu entendimento, o Endrick tem que começar como titular contra a equipe do Haiti? Renê, que pergunta difícil, hein? Olha, mas eu tô com a galera. Eu acho que tem sim que começar como titular por alguns motivos. O primeiro deles é a boa fase do Endrick. O menino tá meio iluminado, tá que nem eu aqui nesse lugar que eu tô aqui com a luz atrás de mim. Tô meio iluminado, né? E ele precisa jogar, ele tá com confiança, ele fez gols, ele tá esperando a oportunidade e o titular na vaga dele não jogou. Não fez gols, participou pouco, teve uma oportunidade de cabeça e errou contra Marrocos. Então eu acho que tem que mudar sim, tem que mudar e tem que colocar o Endrick, porque o Ancelotti quer um jogador de ataque. Para você ter um falso 9, é melhor você ter um 9 verdadeiro, né? Eu gosto muito também do Matheus Cunha, acho que ele faz muitas funções na frente e também no meio de campo, recompondo o meio de campo, ajudando a cercar pelo lado esquerdo, mas eu penso que o Endrick poderia ser testado e testado logo de cara, logo do começo. Agora, a gente precisa levar em consideração, entre aspas, a fragilidade do Haiti. A gente precisa levar em consideração que o adversário mais difícil foi neste primeiro jogo, mais difícil do grupo,
foi nesse primeiro jogo contra Marrocos, e que o Brasil agora, teoricamente, vai ter muito mais facilidade para fazer gols e para vencer as partidas contra o Haiti e depois contra a Escócia. Então, a gente tem que ter cuidado para, se o Brasil ganhar, Renê, de 5-0 do Haiti, a gente também não achar que está tudo resolvido, Brasil a caminho do Hexa. Eu acho que tem que pensar jogo a jogo. Uma coisa que eu volto a repetir aqui, que já falei, é que o Ancelotti não morre abraçado com formações. Então, se ele viu e ele admitiu que não deu certo, ele admitiu que não foi bem, muito provavelmente ele vai fazer alteração no time para a segunda partida, que provavelmente vai ganhar do Haiti. Mas aí tem que pensar nessa segunda partida, nessa formação, pensando na Escócia e também com a possibilidade de classificação, já pensando no mata-mata, no primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Então é isso que está faltando para a seleção brasileira. Eu tiraria o Igor que não jogou bem, né? Eu tiraria o Paquetá, que não jogou bem. Eu colocaria o Danilo, eu colocaria o Danilo meio de campo e o Danilo lateral. Colocaria os dois no time. O Ibanez também, para mim, não foi bem. E colocaria, assim, o Endrick no lugar do Igor Thiago. Eu faria essas modificações pensando no Haiti, pensando na vitória, mas também pensando na sequência da seleção brasileira na Copa do Mundo. Muito bem, tá aí a opinião do nosso querido Robson Morelli. Inclusive, eu já vou começar a passar aqui daqui a pouquinho pela sua participação nas nossas redes sociais. Você tem duas maneiras de participar com a gente. Primeiro, respondendo a nossa enquete, se o Endrick tem que ser titular na seleção brasileira contra o Haiti, sim ou não, você pode votar aí. E também falando, na sua opinião, qual foi a principal zebra dessa rodada, porque olha o que